nós vamos fazer agora a nossa declaração de fé, né? Se vocês pensaram que eu tinha esquecido, de forma nenhuma, né? E não podemos deixar passar em branco, porque ali está aquilo que eu tenho nomeado de as 4 dimensões do novo ser ou do novo homem em Cristo Jesus. As 4 dimensões deste ser que foi recriado mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque ele vai falar daquilo que somos em Cristo, onde estamos nele, o que temos nele e o que podemos nele. Então eu quero te convidar a fazer essa declaração com bastante fé, com bastante entusiasmo, com força para estrondar as regiões celestiais. Amém? Estamos preparados? Então vamos lá, 1, 2, 3. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. De novo. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Diga com fé. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz. Você pode dar um brado de glória para Jesus. Como já dissemos, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Tem a ver com a nossa identidade em Cristo. Agora nós vamos dizer: eu estou onde a Bíblia diz que eu estou. 1, 2, 3. Eu estou onde a Bíblia diz que eu estou. De novo. Eu estou onde a Bíblia diz que eu estou. Para estronar, hein? Eu estou onde a Bíblia diz que eu estou. Isso tem a ver com a nossa posição espiritual nele. Terceira declaração de fé: eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. No 3, vamos lá? Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. De novo. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia... Bata no peito e diga isso, vamos lá. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Vale um brado de glória. Aleluia. Agora para a 4ª declaração: eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. 1, 2, 3. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Mais uma vez. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Mais uma vez. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Cadê o brado de glória e de adorador? Na declaração anterior, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Fala-nos da nossa herdade, da nossa herança, da nossa possessão em Cristo. Porque tudo que é de Cristo também nos pertence por herança eterna. E a última declaração, quando fala ali, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, fala-nos do nosso poder ou da nossa autoridade espiritual em Cristo. E tá fraco esse negócio? Você pode levantar a tua mão aí? Meu Deus, tem gente que não está nem participando, está olhando para outro lugar. Vamos levantar a tua mão e adorar o nome de Jesus. Agora, queridos, vamos passar para o momento da palavra. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta 1ª de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Aleluia. Coríntios 15, versículo 58, que, diga-se de passagem, é a base, né? É a base onde nós estabelecemos o tema do nosso jejum para esse mês de abril. Os senhores que sabem, que acompanham, porque eu tenho disponibilizado isso nos grupos. A temática do nosso jejum desse mês é o jejum da firmeza espiritual. Porque Deus quer que os seus filhos, cada um dos seus filhos, sejam firmes espiritualmente. Aliás, enquanto você procura, eu gostaria que você virasse para quem está próximo a você e dissesse assim para ele ou para ela, com convicção: Deus te chamou para ser firme espiritualmente. Não, melhor esse negócio. Vamos lá, diga aí para outra pessoa: Deus te chamou para ser firme espiritualmente. Então, 1 Coríntios 15, 58. Todos acharam? Diz assim, ó. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ali naquela versão, isso é o quê? Ara, né?
Na outra versão diz firmes e constantes. Muda aí, por gentileza. Na versão Almeida Corrigida e Fiel. Diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vou repetir. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sente, dando glória para Jesus. Não, eu disse sente dando glória para Jesus. Aleluia. Você não precisa economizar no glória, ok? Então, segundo esse texto que nós estamos acabando de ler, que encerra o capítulo 15 dessa primeira carta do apóstolo São Paulo, escrita por inspiração, obviamente, do Espírito de Deus, direcionada à igreja que estava na cidade de Corinto. E particularmente esse capítulo 15, eu já até falei um pouco sobre ele em outros momentos, porque neste capítulo Paulo vai tratar de um dos assuntos que é de extrema importância para a fé cristã. Olha só que interessante. Porque estava havendo naquela igreja uma controvérsia sobre a questão, sobre o tema, sobre o dogma, sobre a doutrina da ressurreição. Estava havendo no meio da cristandade daquele lugar alguns questionamentos sobre essa doutrina que é base central do Evangelho, que é a base central da nossa fé, porque a nossa fé está fundamentada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Olha aqui, a nossa fé está fundamentada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Porque se Jesus houvesse morrido como morreu, mas não houvesse ressuscitado, toda a nossa fé e todo o arcabouço do cristianismo iria cair ao chão. Porque o cristianismo não seria nada mais do que mais uma religião, dentre tantas outras que existem por aí, não seria nada mais do que uma filosofia religiosa, dentre tantas outras que existem por aí, porque outras religiões, os seus fundadores morreram e permaneceram na sepultura. E se Jesus também tivesse morrido e tivesse permanecido na sepultura, não haveria diferença do cristianismo para qualquer outra religião que porventura exista neste mundo. Mas o grande diferencial do cristianismo para toda e qualquer outra religião é que o seu fundador, Jesus Cristo, morreu sim, mas não permaneceu na morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia! Glória! Nós não vivemos uma fé baseada em alguém que morreu e permaneceu na morte. A nossa fé está baseada em uma pessoa que venceu a morte e está vivo para todo sempre. Você pode descruzar o teu braço, tirar a mão do bolso e levantá-lo bem alto aí, soltar o teu braço de glória. Não adoramos ao morto, adoramos ao vivo. Mas naquela igreja estava havendo uma controvérsia, porque alguns haviam se infiltrado ali, dizendo que esse negócio de ressurreição não existia, dizendo que esse assunto de ressurreição era um mito, era uma lenda. Muito provavelmente, esta controvérsia surgiu por parte de alguns judeus que haviam até se convertido ao cristianismo, mas oriundo de uma das ramificações do judaísmo, que era a seita dos saduceus. Porque a Bíblia nos informa que os saduceus era aquele grupo religioso que, embora dissesse que cria em Deus, todavia não cria nas coisas sobrenaturais. Vejam, eles se diziam crentes em Deus, crentes nas verdades do Velho Testamento, porém não acreditavam no sobrenatural, não acreditavam em anjos.
Eles não acreditavam, consequentemente, em demônios. Não acreditavam na ressurreição dos mortos. Ou seja, eles negavam o sobrenatural. E muito provavelmente essa controvérsia surgiu porque esses novos crentes vindo desta seita judaica, todavia, por não terem sido ainda doutrinados corretamente, segundo a verdade do Evangelho, começaram a externar as suas opiniões, começaram a externar aquilo que eles achavam que era o certo. E o grande perigo está justamente aí, porque tem muitas pessoas, por não terem base bíblica, procuram viver e externar e pregar aquilo que acham, aquilo que pensam. Mas o Evangelho não é para ser vivido de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu acho. O Evangelho tem que ser vivido de acordo com a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus, por ser palavra de Deus, é a palavra de autoridade máxima nas questões de fé, nas questões espirituais. Porém, pelo fato deles não terem conhecimento bíblico solidificado, começaram a disseminar, começaram a espalhar esses ensinamentos que estavam causando confusão, turbação na cabeça dos irmãos. E Deus levanta o apóstolo Paulo para justamente tratar deste tema. Não foi o único tema tratado na carta, evidentemente, diversos outros temas foram tratados ali, mas o capítulo 15, Paulo, ou melhor, o Espírito de Deus usa Paulo para se dedicar exclusivamente a esse tema, porque Deus sabia que aqueles crentes como nós precisávamos e precisamos estar alicerçados na verdade de que a tumba, o túmulo de Jesus está vazio. Ah não, você não entendeu. Jesus vive e reina para todo sempre. Aleluia. E Paulo vai tratar dessa questão, tanto que tem aquele texto famoso, né, que os senhores certamente já ouviram por diversas vezes, nós tratando dele aqui, onde Paulo vai dizer que se os mortos não ressuscitam, acompanhe comigo, capítulo 15, versículo de número 16 e o 17. Olhe que o apóstolo Paulo, por inspiração de Deus, ou melhor, o que Deus, através de Paulo, está falando para nós, no 17, porque se os mortos não ressuscitam, Paulo está partindo do pressuposto, do raciocínio deles, não está afirmando que os mortos não ressuscitam, e nem afirmando que Cristo também não ressuscitou. Paulo está partindo do ponto de vista do raciocínio deles para mostrar o erro e a falácia que eles estavam pregando e defendendo. Então Paulo está dizendo, porque se os mortos não ressuscitam, logo também Cristo não ressuscitou. E como consequência desse raciocínio errado, olha o que o Espírito de Deus fala através de Paulo no versículo seguinte, no 17. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã, é inútil a vossa fé. E como consequência, ainda permaneceis nos vossos pecados. Então veja que o Espírito de Deus usa Paulo para trazer um choque de realidade para aqueles crentes. E os crentes precisam estar fundamentados, alicerçados na doutrina da palavra. É a palavra que vai nos proteger das heresias, das mentiras e dos enganos deste mundo. É a palavra que vai blindar a nossa mente e o nosso coração contra os falsos ensinamentos. Olhe para cá, por gentileza. É a palavra que vai criar um escudo contra todos os dardos inflamados que o diabo quer lançar contra a tua vida. Você precisa ter a tua mente e o teu coração blindados pela palavra. Você precisa ter a tua fé fundamentada, alicerçada, firmada na palavra. Então, o grande apóstolo vai dizer, versículo 16 de novo, por gentileza, ali acompanhando o nosso telão, versículo anterior, ele começa dizendo assim, olha, se os mortos não ressuscitam, como muitos estão dizendo por aí, logo, como consequência lógica, como consequência lógica, também Cristo não ressuscitou.
Veja, de novo, Paulo não está afirmando isso. Paulo está só desenvolvendo o raciocínio do ponto de vista deles, dos que negavam a ressurreição, para mostrar o quanto eles estavam errados. E veja, no versículo 17 ele conclui dizendo: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã ou é inútil a vossa fé. E ainda permanecei nos vossos pecados. Mas graças a Deus que a verdade irrefutável, inegável, insofismável, imutável e eterna é que Cristo ressuscitou. Tanto que ele afirma no versículo 20, pula para o 20 para mim, pula para o 20, olha o que ele diz lá no 20, mas de fato, aí agora ele faz uma afirmação: Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E aqueles que creem nessa verdade, eu te convido a levantar as mãos e soltar o teu brado de glória. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a nossa fé está fundamentada na verdade inabalável, imutável da ressurreição de Jesus Cristo. Não adoramos a um Deus morto, adoramos aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Então o grande tratado de Paulo nesse capítulo 15 é sobre esse tema tão tremendo e tão importante, como eu disse, vital. Se a doutrina da ressurreição de Cristo pudesse ser quebrada ou afastada, todo o cristianismo iria ruir. Porque o cristianismo está, de novo, mais uma vez, para você gravar, fundamentado, alicerçado sobre alguém que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu todas as coisas. Aleluia. E aí chegando no versículo de número 58. E aí Paulo vai discorrer acerca da ressurreição. Ele vai falar como será a nossa ressurreição, a ressurreição dos justos. E aí chega no versículo 58, ele vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos. E esse portanto tem um significado muito tremendo, porque o portanto ali é um recurso que o escritor sagrado usa por inspiração do Espírito Santo para fechar uma conclusão de raciocínio. Ou seja, depois de tudo que vimos, aquele portanto significa assim: depois daquilo que tudo que vimos e tratamos nesse capítulo, e depois de tudo que tomamos conhecimento pela revelação do Senhor acerca da sua ressurreição e consequentemente acerca da nossa ressurreição, porque nos versículos posteriores Paulo vai falar agora sobre a ressurreição dos crentes. Há uma ressurreição também reservada para cada um de nós. Não, você não entendeu? Se tivesse entendido, dava um glória melhor. Há uma ressurreição também reservada para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque no dia do arrebatamento da igreja, diz a Bíblia, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos subirão juntamente com eles a encontrarem o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor, para que se cumpra a palavra que Ele mesmo disse: para que onde eu esteja, vós estejais também. Quem tem essa certeza de fé, de que vai estar para sempre ao lado dele, levante as duas mãos que Ele te deu e solta o teu brado de glória. Abarabanchora, rebando récia. Por isso ele usa o portanto. O portanto é um fechamento do raciocínio. O portanto ali é uma conclusão. De modo que ele está dizendo: depois de tudo que vimos, depois de tudo que aprendemos, depois de tudo que fomos agora informados pelo Espírito Santo, depois de tudo, ou de toda a revelação que o Espírito de Deus nos traz por sua palavra, ele vai dizer assim: meus amados irmãos, depois de tudo isso, sede firmes, ficai firmes, firmes,
firmes. Não apenas firmes, mas também constantes. Constantes. Na versão Ara, no lugar da palavra constante, diz lá inabalável. Deixa aí, não precisa mudar não. Inabalável. Obrigado, mas deixa aí, porque a gente precisa continuar. Sede firmes e constantes, e sempre abundantes. Por isso, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso a temática do nosso jejum é justamente isso. Porque nós precisamos ter em nossa vida firmeza espiritual. De novo, pega na mão dessa pessoa, só quem não tem alergia de gente, e diga para ele ou para ela ao pé do ouvido: você precisa ter firmeza espiritual. Firmeza! Tem muita gente que não está firme. Precisamos estar firmes no Senhor, firmes na sua palavra, firmes na sua obra. Veja, 3 características que nós encontramos nesse texto. Acompanhe comigo: firmeza, constância e abundância. Firmeza, todos nós sabemos o que significa. É solidez, é estrutura ou estruturação, é fundamentação. Firmeza significa ter raízes aprofundadas em Cristo. Constância fala de regularidade. Quantos são, além de não serem firmes, como consequência não são constantes, não tem regularidade na obra? Um dia está bem, outro dia está mal, um dia está presente, vem um, falta 200. Não tem constância. Eu gosto de hipérbole, né? Não tem constância, não tem regularidade. E a gente observa isso, infelizmente. Eu não estou falando daqueles que por um motivo justo não podem estar presentes. Os irmãos me entendem. Eu estou falando daqueles que podem, mas não querem. Se vem de manhã, já não vem de noite. Se já foi uma vez na semana, para que ir 2? Já tem o domingo. Falta de constância. Deus nos chamou para sermos constantes. Diga ao pé do ouvido dessa pessoa: você precisa ser firme e constante. Mas não para por aí. Olha o que o texto diz: firmes, constantes e abundantes. E o que significa abundância na obra do Senhor? Abundância ali significa produtividade, significa frutificação. Deus te chamou para ser produtivo e frutífero em sua obra. Ah não, você não entendeu, eu falei em alemão, por isso que você não compreendeu. Vou falar em português para você melhorar esse glória. Deus te chamou para ser produtivo e frutífero na sua obra. De novo, vira para quem está do seu lado, diga para ela: você precisa ser frutífero e produtivo, frutífero e produtivo, frutífero e produtivo, produtivo e frutífero na obra do Senhor. Aleluia! Você pode soltar e dobrar de glória? Pode, irmão? Pode. 3 características do verdadeiro servo de Deus que encontramos nesse texto aí, 15:58 de 1 Coríntios: firmeza, constância e abundância. Agora cabe a cada um fazer uma autoanálise, né? Autoanálise. Veja, é o texto que está ali. Então ele começa dizendo: portanto. Eu não lembro agora como é que a Ara começa. Bota ali na Ara para mim, por gentileza. Agora sim. Também usa portanto. Então, como eu disse, esse portanto é um fechamento, é a conclusão de todo o raciocínio que foi desenvolvido no capítulo 15. Após Paulo traçar todo o esquema que dá o arcabouço da doutrina da ressurreição. É óbvio que ele não trata desse assunto apenas nesse capítulo, existem outras epístolas que também ele vai falar, mas aí ele é mais claro, é mais específico, justamente para dar um ponto final, para encerrar a controvérsia que estava havendo na igreja, justamente para colocar por terra de uma vez por todas todo o vento de doutrina
herética, toda a semente de heresia que o diabo estava querendo semear ali. Então, Deus usa o apóstolo Paulo para varrer de uma vez por todas, do meio da igreja de Cristo, toda semente de heresia, porque heresia, ela procede do inferno, ela é destrutiva, ela leva para a perdição eterna, e Deus não nos chamou para a perdição, Ele nos chamou para a salvação. Heresia é doutrina errada, é doutrina contrária à palavra de Deus, portanto é um ensinamento que procede da parte ou dos homens ou de Satanás e que vai contra aquilo que a própria palavra de Deus ensina. Por isso, mais do que nunca, precisamos estar alicerçados na palavra. Então, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem trabalha para Jesus não trabalha em vão. Vou dizer de novo: quem trabalha para Jesus não trabalha em vão. Vale um glória para Ele? Vale um glória para Ele? Glória a Jesus. E aí, o Espírito de Deus, porque a gente diz é Paulo que escreveu, mas nunca podemos esquecer que esta palavra, antes de ser palavra de Paulo, é palavra de Deus. Então é Deus quem está a falar através do apóstolo para nós. É o meu propósito, o meu desejo, o meu plano para a minha igreja é que cada um dos meus filhos seja firme, constante e sempre abundante na minha obra. E agora eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas nas quais nós precisamos ser firmes. E como não poderia deixar de ser, em primeiro lugar, eu quero destacar: precisamos ser a cada dia firmes na fé. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 16. Se você está no 15, é só virar uma página. Capítulo 16, versículo de número 13. 16, 13. Aleluia. Todos acharam? Acompanhando aqui no nosso telão para a gente ganhar tempo. Olha o que o Espírito de Deus está dizendo para nós. Começa dizendo: vigiai. Diga para quem está do seu lado: é preciso vigiar. Vigiar. Agora no capítulo 16 estamos chegando já ao fechamento de toda a carta, de toda a epístola. Então Paulo está fazendo as considerações finais. E aí ele está dizendo, ou melhor, o Espírito de Deus, eu gosto de dizer assim, Deus através de Paulo está dizendo: vigiai e estai firmes na... Não, está fraco. Vamos lá de novo. Vigiai e estai firmes na... Então Deus está dizendo, é preciso, além de vigiar, permanecer firmes na fé. E só para ler o restante do texto: portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, em primeiro lugar, precisamos estar firmes na fé. Gálatas capítulo 1, versículo de número 23. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Gálatas. Viram algumas páginas após, porque depois de 1 Coríntios vem 2 Coríntios e logo após vem a epístola aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 23. Gálatas 1, 23. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu falei Gálatas, né? Mas Gálatas é outra referência, é Colossenses, tá? Perdão, Colossenses. Colossenses. É um pouquinho mais à frente. É só dar mais 2 passos e você chega lá. Achamos? Olha, se na verdade permaneceres fundados e firmes na... e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então veja que há um destaque aqui: permanecer
fundados e firmes na fé. Então, em primeiro lugar, é preciso estar e continuar firmes na fé. Vou dizer de novo, é preciso a cada dia estarmos firmados, alicerçados, solidificados na fé. Agora, discretamente, você vai perguntar só para essa pessoa que estava próxima a você ouvir. Por isso, pergunte ao pé do ouvido, assim: você está firme na fé? Eu estou ouvindo daqui, viu? É baixinho. Por mais óbvio, olha para cá, isso possa parecer, precisamos enfatizar essa verdade, porque sabemos que o mundo em que vivemos, ele é oposto à fé. Ele combate a nossa fé. Sabemos que vivemos em um século, e século aqui não é um período de 100 anos, como o sentido comum do dicionário da língua portuguesa, mas século no sentido bíblico da palavra, no sentido escatológico da palavra. Ou seja, vivemos uma era que é essencialmente, predominantemente maligna. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. E por ser de origem maligna, esta era, com tudo que lhe pertence, é oposta à nossa fé, faz oposição à nossa fé. E os homens deste mundo, que não têm Cristo no seu coração, são inimigos da fé. A mentalidade, a filosofia reinante aí fora, todas as ideologias que são criadas por aí, elas, com mais ou menos intensidade, direto ou indiretamente, disfarçado ou descaradamente, combatem, contrariam, lutam contra a nossa fé. Como se isso não bastasse, ainda temos um inimigo, um ser espiritual que é real, que é o grande opositor da fé, e procura fazer de tudo para combater, para destruir, para roubar a nossa fé. Por tudo isso que eu falei, mais do que nunca, mormente nos tempos em que nós estamos vivendo, precisamos estar firmes na fé, firmes na fé, e não se fortalece na fé, não se firma na fé, se ausentando da obra do Senhor. Não se firma na fé, ficando em casa, quando poderia e deveria estar no culto. Não se firma na fé, sem uma vida de real consagração ao Senhor, sem uma vida de real compromisso com Deus, com a obra de Deus e com a palavra de Deus. Não se firma na fé sem ter uma vida genuína de oração. Não se firma na fé sem ter uma vida de meditação na palavra de Deus. Aleluia! Deus tem estabelecido elementos, Deus tem nos dado subsídios para que possamos ter a nossa fé firmada, fortalecida, alicerçada. Mas se não fizermos uso desses elementos, não haverá outro jeito, porque não há mágica. A coisa não acontece no estalar de dedos. É preciso da nossa parte dedicação nesse propósito. Se quisermos ficar firmes na fé, precisamos seguir os conselhos que Deus nos dá em sua palavra. Não há possibilidade de estar firmes na fé, destacado, distanciado da comunhão do corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. E olha lá como o apóstolo, ou melhor, Deus através do apóstolo, nos fala nessa carta aos Colossenses capítulo 1, versículo 23, e percebam que o texto começa com uma condicional: se.
depois de tudo que ele tem tratado, e agora é uma outra carta, escrita para um outro povo, com outros assuntos, mas ele começa trazendo uma condicional: se. Na área também começa se. Porque uma condicional. E por que tem aquela condicional ali? Porque embora seja esse o propósito de Deus na vida de cada um de seus filhos, contudo, todavia, nem sempre na prática isso se estabelece na vida de algumas pessoas, não por culpa de Deus ou falha de Deus, porque Deus nunca tem culpa, Ele nunca falha, mas sempre por culpa e falha nossa. Porque a responsabilidade, ela é individual. Então, Deus está dizendo: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. O que é mover ali? É sair da esperança do Evangelho. Você nunca pode sair da esperança do Evangelho. Vou dizer de novo: você nunca pode sair ou se deixar ser movido, porque mover é tirar de um lugar para outro lugar, e Satanás procura fazer de tudo para te arrancar, para te mover da esperança do Evangelho. Para que isso não aconteça, você precisa estar fundado e firme na fé. Quantos já foram movidos da esperança do Evangelho? E o que é pior, para alguns, ou melhor dizendo, alguns ainda nem sequer se deram conta disso. Não se deram conta disso. Por isso, mais do que nunca, queridos, precisamos nos autoavaliar e pedir a Ele para que venha nos firmar em nossa fé. Você pode dar um brado de glória para Ele? Em segundo lugar, precisamos estar firmados na graça. Romanos capítulo 5, versículo de número 2. Romanos 5, 2. Acompanha aqui comigo. Primeiro vimos que precisamos estar firmes, sede firmes, constante e abundante na obra do Senhor. Então, em primeiro lugar, firmes na fé. Em segundo lugar, firmados na graça, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Qual a importância de estarmos firmados na graça? Olha aqui para mim, rapidamente, para você aprender. É pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Vou dizer de novo: nós somos salvos pela graça através da fé. E o que é graça? Os senhores sabem o conceito teológico de graça, me ajuda aí. 1, 2, 3, graça é... Não, tá fraco, de novo. Favor merecido de quem para quem? Então diga tudo. Graça é o favor imerecido de Deus para o homem. Graça não é só favor imerecido, irmão. Resposta incompleta, errada. Graça é o favor imerecido de Deus para nós. Tudo que recebemos dele, não recebemos por méritos pessoais, recebemos por sua graça. Eu quero te convidar a levantar as tuas mãos e a soltar o teu brado de glória em agradecimento a Ele por sua graça. Só estamos aqui por causa da sua graça. Só fomos perdoados por causa da sua graça. Só estamos de pé na terra dos viventes por causa da sua graça. Quando Satanás tramou a nossa morte, quando as circunstâncias conspiraram contra nós para nos derrubar, todavia nós vencemos e estamos de pé, é por causa da sua graça. E é nesta graça que precisamos estar firmados.
irmão. Quantos não conhecem e por não conhecerem não valorizam a graça do Todo-Poderoso? Precisamos estar firmados na sua graça, porque é esta graça que nos sustenta. É pela sua graça que nós estamos, é pela sua graça que nós permaneceremos, é pela sua graça que nós estamos vencendo e continuaremos a vencer, é pela sua graça que nós teremos entrada nas mansões celestiais. 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo 12. 1 de Pedro 5, 12. Acompanhe aqui comigo. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é o quê? Me ajuda aí, irmãos. Que esta é o quê? A verdadeira graça de Deus, na qual estás firme. Então percebam que de novo o Espírito de Deus, através do apóstolo, nos traz esta revelação e esta exortação. Precisamos estar firmes na graça. Mas isso é tão sério que daria uma outra mensagem, porque tem muita gente que mesmo sem saber já caiu da graça. E cair da graça significa estar fora da comunhão de Deus. Olha só que interessante, olha para cá. Tem muita gente que mesmo dentro dos templos está fora da graça. Tem muita gente que mesmo dentro do arraial cristão caiu da graça e não se deu conta e não se percebeu. Vejam que quando Jesus conta aquela parábola da dracma perdida, quem lembra dessa passagem? A dracma foi perdida onde? Fora de casa ou dentro de casa? Dentro de casa. E é uma parábola. E essa dracma, que era uma moeda, é representativo de vidas. E infelizmente tem muitas vidas que estão dentro da casa do Senhor, mas estão perdidas como a dracma da parábola. Por quê? Porque caíram da graça. Caíram da graça. E fora da graça não há salvação. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Foi esta graça que se manifestou, aleluia, conforme está na carta de Tito. Coloca aí capítulo 2, versículo 11. É a graça, é a graça. Você só está aqui por causa da graça. O teu perdão procede da graça. Tito 2:11, logo depois de 2 Timóteo. Aleluia. Você só está de pé na terra dos viventes por causa da graça. Você só tem comunhão com Deus por causa da graça. Olha para mim. Você só é a habitação do Espírito Santo por causa da graça. E olha o que Paulo fala ali na carta ao seu filho na fé, Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Na minha versão diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça se manifestou
e trouxe salvação para mim e para você. Aleluia. Não, vamos melhorar esse negócio. A graça de Deus se manifestou e trouxe-nos a salvação tão necessária e urgente, e da qual nós tanto precisamos. Por isso precisamos estar alicerçados nesta graça, firmados nesta graça. Nunca permitamos que qualquer pensamento ou sentimento de vaidade ou de presunção ou de soberba venham tomar conta da nossa mente, do nosso coração, e nos enganar e levar a achar que o que nós fazemos só consegue ter sucesso por causa dos nossos méritos, que a coisa só flui por causa de nós. Não! Na obra de Deus tudo acontece por causa da graça. Os recursos são procedentes da graça. Deus não nos usa baseado naquilo que nós temos. Deus nos usa baseado naquilo que Ele tem, naquilo que Ele é e naquilo que Ele compartilha conosco, mediante a sua graça. Você só é abençoado por causa da graça. Ah não, meu irmão, descruza esse braço, celebra a graça de Deus comigo. Vai, catuca essa pessoa para ver se ela não está dormindo e diga para ela: acorda e adore a Deus por sua graça. É pela graça. E por isso eu e você precisamos estar firmados nesta graça. Em terceiro lugar, aleluia, glória, Efésios capítulo 6, versículo 1. Precisamos estar firmes. 6, 1. É o contrário. Perdão, é 6:11. Efésios. Esse capítulo é o grande capítulo da armadura de Deus. E Deus vai dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Firmes contra quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Então, além de estarmos firmes na fé, e além de estarmos firmes na graça, precisamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você precisa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E para estar firme contra as astutas ciladas do diabo, você precisa estar revestido de toda a armadura de Deus. Perceba que essa verdade da firmeza, ela é tão importante que ela é repetida no mesmo capítulo 6, no versículo 13. No versículo 11, volta para o versículo 11, por favor, depois vai para o 13, só para a gente relembrar. Diz lá: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vai para o 13 agora, por favor. Portanto, tomai a armadura de Deus. Veja que ele repete a ideia. Para que possais resistir. Resistir. Quem lembra dessa palavra? Meu Deus, vocês não lembram? Falamos tanto ela hoje de manhã. É preciso o quê? Reagir e resistir. Até o amigo que não veio sabe. É preciso reagir e resistir. Olha o que está escrito ali: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais
resistir no dia mau. E depois de haver feito tudo, ficar o quê? Firme. Só para a gente concluir, você vai dizer para essa pessoa que está ao seu lado: você precisa resistir para permanecer firme. E para resistir e ficar firme, de novo, é preciso tomar toda a armadura de Deus. Veja que no 11, volta lá no 11, por favor, rapidinho. No 11 diz assim, ó: revestivos de toda a armadura de Deus. Vai para o 13, diz assim, ó: tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder resistir no dia mau. E depois de haver feito tudo. Tem uma outra versão que diz assim: e depois de ter vencido tudo. Eu não sei se a Ara usa essa expressão. Muda para a Ara aí, por favor, rapidinho. Vamos ver. Isso. Olha como é que diz a versão Almeida Revista e Atualizada. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Aleluia. Você pode dar um brado de glória para Jesus? Vamos ficar de pé adorando o nome do Senhor. Vamos ficar de pé adorando o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, 15:58, por favor. Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Receba essa palavra para o teu coração. Receba essa palavra para a tua vida. Receba essa palavra para o teu ser. Quem recebe? Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Aleluia. Nós queremos orar para que haja firmeza, constância e abundância na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Renova-me. Aí mesmo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser do Senhor, porque tu... Chegue um pouquinho mais para frente para dar espaço para quem está lá atrás. Dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me. Jesus, já não cante, cante, cante. Renova-me, Senhor Jesus.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu, Ele está curando aqui, ó. Necessita mais, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais. Abarabane. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Não, glorificar o nome dele, irmão. Melhora esse negócio, vai. Jesus já está aqui, já está curando. Chegou essa jovenzinha aqui com muita dor no ouvido, chorando, dizendo que estava com uma dor insuportável. Ela veio com quem? Estenda as suas mãos para cá. Feche seus olhinhos, neném. Em nome de Jesus, todo ataque de Satanás no ouvido dessa criança, nunca mais. Cabarabachúria, Abadacalacé, Rebando Roblossúria. Eu estou te dando o comando de saída e o comando de proibição de retorno, segundo Marcos 9:25. Toda inflamação do canal auditivo, do tímpano, de todo o aparelho auricular, fora da vida dela, da casa dela, da família dela. Você que vem com ela, vai voltar com ela não. Satanás, tira tuas patas agora. Agora! Como ministro do Evangelho do Reino, eu entro nas dimensões espirituais dela e da família dela, para te repreender, ó Satanás, te ordenar fora, em nome de Jesus. Necessita mais de ti, necessita mais. Sumiu completamente, hein? Estava doendo muito e você está chorando por quê? Hein? Fala pro tio, fala. Hein? Oi? Você tá chorando por quê? Fala aqui. Fala pro tio que você tá chorando. Eu tava sentindo muita dor. Estava sentindo? E agora não tá sentindo não? E como é que você fala para Jesus? Obrigada. Fala obrigado, Jesus. Fala. Obrigada. Fala obrigado, Jesus. Obrigada. Tu és maravilhoso, fala. Tu é maravilhoso. Ah, não, você pode dar uma glória melhor para Jesus? Jesus está curando neste lugar. Levanta a tua mão e salta. Obrigado, Jesus. Pai, toma os seus filhos que aí estão, cada um com as suas necessidades. Vem ao encontro de cada um, trazendo firmeza espiritual, trazendo, Senhor, constância na tua obra, na fé e abundância, produtividade e frutuosidade na obra do Rei. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que nesta hora, que todas as setas, que todo projeto, que toda investida do diabo para roubar, para abalar a fé de alguém, para não deixar essa pessoa ser firme, constante e abundante sempre na obra do Senhor, fora! Em nome de Jesus. Que a partir de agora o renovo, o revestimento de Deus venha sobre a tua vida, que em tua mente, o teu coração, que no teu homem interior, no teu espírito, na tua fé, haja uma injeção de firmeza
de constância e de abundância da parte do Todo-Poderoso para tua vida. E se você recebe isso, solta o teu brado de glória, de aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Pai, pelas tuas manifestações sobrenaturais. Confirma sobre nós a tua bênção em nome de Jesus. Volta para o seu devido lugar. Estamos caminhando para os momentos finais. Quero agradecer a presença de todos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, clicando no gostei. Deixe também o seu comentário. Ele é muito importante para movimentar o canal. E não esqueça de compartilhar com outros, para que vidas sejam abençoadas e o canal possa ser divulgado. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.